país está tomado com essas notícias de vazamento de eventuais conversas entre o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e os procuradores da Lava Jato, em especial o procurador Deltan Dell'Angol. As conversas seriam referentes ao período ou ao tempo em que o ministro Moro era juiz da 13ª Vara Federal lá do Paraná, a vara responsável por julgar os crimes da Lava Jato. E surgem agora, então, essas notícias. Primeiras informações são aquelas que dão conta de que essas informações, essas conversas, teriam sido hackeadas nos celulares dos procuradores. Portanto, um hacker ingressou nos celulares dos procuradores da República, ali afetos à Lava Jato, e tornando então conhecidos as conversas que estão aí aparecendo. É preciso primeiro que a gente diga, tem até muito fake nisso. Ontem eu recebi, inclusive, algumas mensagens que eram fake news. Não eram verdadeiras, até porque se fossem verdadeiras, essas notícias ou essas conversas abalariam a estrutura da República. Portanto, ainda bem que pelo menos essas nós conseguimos já saber que tratam-se de notícias falsas, o que ocorre muito neste ambiente digital. Mas vamos lá, as consequências que isso pode trazer ao processo da Lava Jato e especialmente a esse habeas corpus que o Supremo Tribunal Federal poderá julgar ainda hoje através da 5ª turma. É um habeas corpus antigo no qual o ex-presidente Lula já questionava a imparcialidade do juiz Moro. O que ele dizia? Ele buscava a nulidade da condenação da sentença proferida pelo juiz Moro, alegando que o juiz era parcial. Esse habeas corpus foi fundamentado, a parcialidade não foi fundamentada nessas conversas, até porque elas não existiam. Foi fundamentada basicamente no aceite de um ministro Moro, então juiz, à condição de ministro da Justiça. Então, aí é que a defesa do ex-presidente Lula alegava a nulidade. Vamos lá, o que é que essas conversas podem trazer e influenciar neste habeas corpus? Primeiro, não há dúvida que as informações dessas conversas foram obtidas de forma ilegal, criminosa. Não há dúvidas com relação a isso. Hackear celulares de procuradores constitui, sim, crime. Aliás, não é só de procuradores, de qualquer um. Mas vocês podem ficar aí tranquilos, porque se estão conseguindo hackear celulares de procuradores da República, de ministro da Justiça, quem dirá os nossos, né? O quanto nós estamos aí vulneráveis. Mas, brincadeiras à parte. Hackear, então, celular, qualquer dispositivo, é crime. Logo, todas essas informações, atenção, foram obtidas de forma ilegal. Tendo sido obtidas de forma ilegal, nós precisamos, desde logo, refugá-las, no sentido de que não fariam parte de admissibilidade em um processo judicial. No Brasil, não se admite o uso de prova ilícita para condenar. Então, essa prova não seria lícita para condenar quem quer que seja. Essa prova não está em processo nenhum, até o presente momento, até agora. Mas vamos lá, então, perceber o que é que pode ocorrer aí. As conversas estão sendo divulgadas
por um portal de notícias, um site dito jornalístico. A pergunta é: foi esse site que hackeou os celulares? Ou pura e simplesmente esse site, enquanto que um órgão informativo ou jornalístico, no uso da liberdade de expressão e da liberdade da informação, divulgou essas informações? Primeira grande pergunta, tá aí. Se o site não hackeou as informações nos celulares dos procuradores, não há crime de qualquer espécie praticada pelo site ou por seus responsáveis. Se eles receberam de alguém, compraram essas informações, pouco importa. Porque enquanto que órgão de informação ou jornalístico, eles não são obrigados a revelar a fonte, de dizer de quem é que compraram ou adquiriram essas informações. Eles são obrigados pela veracidade da informação e respondem, por isso, pela veiculação possível de informação falsa. Então, momentaneamente, o que está se dizendo é que eles não estão revelando a fonte, o que está garantido a todos os órgãos de informação a não revelação ou a proteção da fonte, ainda que o órgão que dissemina, que divulga, se responsabiliza pelas informações que está veiculando. Então, este é um ponto. Quanto ao habeas corpus do presidente Lula, que foi liberado para julgamento, ele já tem 2 votos, esse habeas corpus. Ele tem o voto da ministra Carmen Lúcia, denegando, ele tem um voto do ministro Fachin também, denegando a ordem. Faltando votos dos ministros Lewandowski, Gilmar Mendes e também Celso de Mello. Então, não dá ainda para dizer se será rejeitado ou não. Na nossa humilde opinião, o Supremo deve rejeitar esse habeas corpus. Como eu disse, a tese da parcialidade do juiz Sérgio Moro não se baseia nas conversas ora divulgadas, se baseia no fato dele ter aceite o convite para ser ministro da Justiça. Por aí não dá para se dizer se isso é imparcialidade. Até somos claros, não há que se dizer que há uma parcialidade nisso. É um direito que ele coube, como qualquer cidadão, de aceitar um convite, como poderia não ter aceitado o convite. Então, no que tange a isso, esse habeas corpus aí, somos mais pela indicação ou indicativo de que o Supremo deve denegar. Voltando então às conversas que foram vinculadas, que estão sendo ventiladas, não há ainda elementos, por agora, para dizer se são verdadeiras ou não. Mas, vamos lá. Em sendo elas verdadeiras, se o juiz Moro orientou procuradores da Lava Jato no chamado edifício do devido processo legal, não há que se aceitar. O Ministério Público é parte do processo das ações penais. Pelas atribuições constitucionais também, o Ministério Público é o chamado custos legis, fiscal da lei, mas sempre advirto e me filio àquele grupo de estudiosos que afirma de forma categórica que quando o Ministério Público atua na ação penal,
não pode ser o custos legis. Porque se ele, ao mesmo tempo, é parte e fiscaliza, fere o princípio da paridade de partes, que é norteador do processo penal. Portanto, quando ele atua enquanto parte, fica em stand-by a condição de custos legis, que é também típica do Ministério Público. Então, se o juiz assim fez, se assim procedeu, no edifício da legalidade, há que se dizer que faltou a parcialidade ao juiz. Isso acarreta a nulidade do processo? Para que se declare a nulidade do processo, por qualquer que seja o incidente, a parte deverá, então, dizer do prejuízo que tenha sofrido. Caso a parte não tenha sofrido qualquer espécie de prejuízo, não pode alegar nulidade. Então, é preciso esperar para ver e também para ver em qual dos prismas ficará eventual nulidade. Se uma nulidade relativa ou se uma nulidade absoluta. Para isso, é preciso aguardar o teor de todas as conversas que existem para saber se até que ponto tenham maculado ou não o devido processo legal e especialmente esse processo do ex-presidente Lula relativo ao triplex. Então vamos lá. Indicativo é de que esse habeas corpus do presidente Lula, provavelmente a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, terça-feira, 11 de junho de 2019, somos pelo indicativo de que deve ser negado, em função da tese. Ele não se funda nas conversas ora conhecidas, ele se funda no momento em que o juiz Moro aceita a condição de ser ministro da Justiça no governo Jair Bolsonaro. Isso, por si só, não pode ser relegado a uma parcialidade. Ainda não é possível, assim, apurar. Esse deve ser o indicativo que o Supremo irá seguir. Próximos passos estão por vir. Até a próxima.